Sabe aquela dor orofacial complexa que parece não ter uma explicação clara? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto. Vamos entender como a tecnologia, quando bem utilizada, claro, pode ser a chave para desvendar mistérios que muitas vezes ficam completamente invisíveis nos exames mais comuns. Imagina a situação, uma dor chata, persistente, no rosto ou na mandíbula. Mas aí todos os exames dão normal. É uma situação frustrante e, olha, muito mais comum do que se pensa. A grande questão é, se a causa não é óbvia, para onde a gente olha? A resposta pode estar escondida literalmente em estruturas que a gente não consegue ver a olho nu. Diagnosticar dor nessa região do rosto e da mandíbula é, sem dúvida, um dos maiores desafios clínicos que existem. A anatomia da articulação temporomandibular, a famosa ATM, e tudo que fica ao redor dela é tão complexa que os sintomas acabam se confundindo, se sobrepondo, é um verdadeiro quebra-cabeça. E antes de qualquer máquina, de qualquer tecnologia, o ponto de partida é sempre e tem que ser um diagnóstico clínico muito bem feito. É aqui que o especialista, com toda a sua experiência, começa a juntar as peças, analisando os sintomas, a função. É um trabalho de detetive mesmo. A tecnologia não substitui isso, ela vem para somar. Mas e quando essa investigação clínica chega num beco sem saída? O que acontece quando existe uma suspeita, mas falta aquela prova final, sabe? É exatamente nesse ponto que o exame físico, digamos, pede uma ajuda de uma ferramenta mais potente para enxergar o que está além da superfície. E aqui é fundamental entender o papel de cada um. Pensa assim, o exame clínico está buscando o porquê da dor. Ele foca na função, nos sintomas. Já a tomografia, ela mostra o quê? O que está acontecendo fisicamente com o osso. Eles não competem, eles são parceiros de investigação. Um guia a busca e o outro encontra evidência. Então, vamos entrar de cabeça na tecnologia. A tomografia computadorizada é essa ferramenta que nos dá a prova física que muitas vezes faltava. Ela consegue revelar detalhes que estavam totalmente escondidos dentro da articulação temporomandibular. E a gente está falando especificamente da tomografia computadorizada de feixe cônico, a CBCT. Para simplificar, imagina um raio-x tridimensional super detalhado que foca nos tecidos duros, como os ossos e os dentes. E uma das grandes vantagens dela é justamente conseguir essa visão 3D incrível com uma dose de radiação bem menor do que a tomografia médica convencional. Tá, mas o que a gente procura com esse exame? A CBCT é fantástica para achar alterações bem específicas. Pequenas erosões, sabe? Um desgastezinho na superfície do osso, a formação de osteófitos, que a gente conhece como bico de papagaio, e outras mudanças que indicam um problema na estrutura. No fundo, ela nos dá um mapa super preciso da articulação. Mas agora, atenção, porque vem o ponto crucial de toda essa conversa. Ter a imagem não adianta nada. Uma imagem, por si só, é só um monte de dados. O verdadeiro valor, a resposta que a gente procura, vem da análise, da interpretação que um especialista faz daquilo ali. Então, o processo ideal é muito mais do que só pedir uma toma da ATM. Começa com uma hipótese clínica forte. A partir daí, o clínico faz um pedido bem detalhado para o radiologista. O especialista, então, vai analisar os arquivos brutos do exame, os chamados arquivos DICOM, e, o mais importante de tudo, ele vai conectar o que ele achou na imagem com os sintomas que a pessoa está sentindo. E essa capacidade de mexer diretamente nesses arquivos da ICOM é um baita diferencial. É o que permite ao clínico, literalmente, viajar pela anatomia 3D, girar a imagem, fazer cortes específicos e investigar de verdade a relação entre uma alteração ali no osso e o ponto exato da dor. É um nível de detalhe que um laudo de papel jamais conseguiria passar. E durante essa análise tem uma distinção que é chave. O que está acontecendo no osso é uma remodelação ou uma degeneração? Pensa assim, a remodelação é o corpo se adaptando, uma mudança funcional, que nem sempre causa dor. Agora, a degeneração é um processo de doença, um sinal de que o tecido está se desfazendo, e isso sim, geralmente está ligado aos sintomas. Saber diferenciar um do outro é o que define um diagnóstico preciso. E tudo isso nos leva a uma visão integrada do diagnóstico. No final das contas, a resposta não está só na imagem, nem só no exame clínico. Ela está na fusão inteligente de todas essas informações. É quando tudo se encaixa que a gente consegue ter o quadro completo. Então, para a gente guardar, os pontos cruciais são:
Primeiro, o diagnóstico clínico manda no jogo. Segundo, a imagem é uma ferramenta de apoio super poderosa, mas ainda assim um apoio. Terceiro, muitas vezes é preciso da colaboração de vários especialistas. E, acima de tudo, a abordagem tem que ser sempre ética e muito cautelosa, pensando no bem-estar de quem está com problema. E essa cautela toda não é exagero, não. Tem um alerta bem importante sobre isso. Procedimentos invasivos, como uma punção para tirar líquido da articulação, por exemplo, têm seus riscos. Em casos bem raros, pode existir uma comunicação direta entre a articulação e o sistema nervoso central. Um diagnóstico por imagem preciso é vital para identificar isso e evitar uma complicação muito séria. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A tecnologia nos dá ferramentas cada vez mais incríveis para enxergar o corpo humano como nunca antes. Mas, no fim do dia, o que será que define o futuro do diagnóstico? É o poder da máquina ou a sabedoria da mente humana que sabe interpretar o que a máquina mostra? A resposta, ao que tudo indica, está na união perfeita entre os dois.